Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da nossa página, né? Contador Matheus Ferreira. Já convido vocês que não me seguem aqui no Instagram, lá no YouTube. Segue a gente aqui, se inscreve lá no nosso canal, porque nós sempre estamos colocando aqui conteúdo relevante, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre as limitações ao poder de tributar, né? Então, se você que está iniciando ou que já tem uma certa experiência com a área contábil, a área fiscal, você deve ter sim estes conceitos na ponta da língua, tá? E entender todos esses conceitos para colocá-los e praticá-los durante o seu dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. Larissa, boa noite. Giovana, muito boa noite. Márcia, De Almeida, Daniel, todos aí que estão chegando, Clara Santiago, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dando alguns recados aqui, tá certo? E aí, para que aí assim o Instagram vá avisando todo mundo que nós já estamos online, tá certo? Pessoal, todas as quintas-feiras, né, às 8 horas da noite, nós teremos aqui a nossa live pontualmente às 8 horas, tá bom? Os temas nós sempre vamos colocar durante a semana aqui para vocês qual vai ser o tema, mas vamos colocar também, fazer ali também uma caixinha de perguntas para que vocês nos deem sugestão de temas. Como eu já falei aqui antes, nós temos mais de 350 temas listados para trazer para vocês, tá bom? Mas é óbvio que de repente um tema que você queira está lá para o final da lista e você colocando isso na caixinha de perguntas, eu posso trazer ele à tona já até mesmo na próxima live, quem sabe, tá bom? Bom, pessoal, seja bem-vinda a Clara, a Carla, o Robert, tá bom? E aí nós vamos iniciar então a nossa live e falar sobre as limitações ao poder de tributar. Bom, antes de começar, eu estou acompanhando aqui a live, qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar aqui para mim, tá certo? E aí, nós podemos aí tirar todas as dúvidas sempre na medida do possível. E lembrando que, quem ficar comigo aqui até o final hoje, tá? Só vou fazer mais essa live, somente mais hoje, tá? Não vou fazer isso nas próximas lives. Eu vou sortear 3 vagas, para 3 pessoas acessarem 2 aulas do meu curso de especialista em Simples Nacional, tá bom? Então, para quem quiser, ao final da live nós vamos fazer esse sorteio aqui ao vivo mesmo. Bom, pessoal, então vamos entender o que são as limitações ao poder de tributar. Primeiramente, nós precisamos entender que as limitações ao poder de tributar, elas são condições, elas são ferramentas que a Constituição ela vai criar ali para tentar barrar, vamos dizer de certa forma, para tentar segurar a ânsia do governo de querer tributar basicamente tudo, né? Então as limitações elas vão estar listadas na Constituição e é a partir delas que nascem as regras e os princípios tributários. Princípios estes que princípios estes que vão ali reger, né, essa é a palavra que eu estava querendo encontrar, vão reger alguns tributos, né, e também vão colocar em xeque até algumas alterações tributárias que o governo tenta fazer, tá? Fato isso é, por exemplo, que quando tivemos ali a instituição do protocolo de CMS 11 de 2011, se eu não estiver enganado, que era então a instituição do DIFAL, né? Este instrumento legislativo, ele já era inconstitucional pela sua própria natureza, né? Porque ele feria a regra do ICMS dentro da Constituição. Bom, ele caiu por terra por diversos motivos e então nasce uma emenda constitucional criando então
o nosso atual DIFAL. Essa emenda constitucional, quando ela foi criada, ela não pôde, no momento que foi criada, ser utilizada. Por quê? Porque no momento do seu nascimento, esta emenda constitucional feriu alguns princípios. E ferindo alguns princípios, mesmo que sendo uma emenda, e em sendo uma emenda ela fazia então uma alteração na Constituição, ela não poderia. Por quê? Porque se olharmos atualmente o texto legislativo, todos os princípios tributários que vão trazer como título, né, lá na Constituição, limitações do poder de tributar, elas feriam esses princípios, e ferindo, ela não poderia ser aplicada desde então. Então, por exemplo, a regra lá do DIFAL, que nós tínhamos lá, por exemplo, 80% do estado de destino, recolhimento e 20% por origem, isso aí nem existiu, né? Por quê? Porque o primeiro ano que eles queriam colocar a instituição desse tributo, ou seja, dessa modalidade do ICMS, eles não conseguiram fazê-lo, tá bom? Justamente pelo fato de ter ferido alguma desses princípios. Então aí está o motivo para que nós conheçamos de cabo a rabo esses princípios, né? Porque muitas das vezes uma alteração, seja essa alteração até mesmo no teu código do ISS no teu município, pode sim estar ferindo alguma dessas condições, e estar ferindo, ela é inconstitucional, ela não poderá ser cobrada, tá bom? Bom, pessoal, hoje é uma live um pouquinho mais teórica, né? Mas não deixa de ser assunto tributário e não deixa de ser essencial para quem deseja trabalhar com tributos, tá bom? Bom, então, aí nós temos, né? Então falamos um pouquinho das limitações, o que são essas limitações, né? Que são artifícios, mecanismos criados dentro da própria Constituição para tentar segurar a ânsia do governo, tá? E aí nós vamos então falar agora um pouquinho de cada um desses princípios. Eu peço para que, se houver perguntas, o staff aqui vai levantar a mão e vai me passar a pergunta enquanto eu vou estar aqui agora falando para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá para a nossa aula. Bom, um outro motivo que nós podemos ter aí, né, com relação às limitações do poder de tributar, é o quê? É que a cobrança do tributo ela não seja feita de forma ilimitada, ou seja, ela tenha ali uma delimitação, ou seja, um ponto até onde ela possa ir, para que ela não crie no contribuinte uma instabilidade financeira, tá bom? Então isso é um dos primeiros pontos que nós precisamos entender a partir de agora, tá certo? Uma coisa que nós precisamos entender é que esses princípios tributários, essas limitações, elas vão se dar em cima do fisco, né? Porque é ele quem vai fazer toda a base legislativa do nosso código tributário e daqueles tributos que ali nós temos no nosso dia a dia. Esse poder de tributar é justamente o poder que o fisco tem em arrecadar em cima daquilo que ele vai instituir. Bom, então vamos começar pelo princípio da legalidade, tá bom? Vocês vão verificar que aqui eu coloquei nessa lousa, a lousa depois a foto da lousa vai para o Instagram, tá bom? Para vocês também terem essa anotação. Então vocês vão ver que todos os princípios eles estão ali prescritos na Constituição Federal, tá bom? Nós não vamos ter fora disso daí. Pode ser que tenha algum entendimento, alguma jurisprudência, mas eles vão estar descritos ali na Constituição. Então olha lá. O princípio da legalidade, que é um princípio que está descrito lá no artigo 150, tá? Que é onde vai se iniciar as limitações do poder de tributar, no inciso 1º da Constituição, vai nos dizer o quê? Que é vedado instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça, tá bom? Ou seja, o que ele quer dizer? Nós sabemos que o único instrumento normativo que pode instituir, ou seja, criar um tributo ou aumentá-lo, pessoal, tá tudo certo? A live?
até voltar aqui. Se tá tudo certo para vocês, dá um joinha para mim, por favor, para eu acompanhar aqui, porque para algumas pessoas está travando. Acredito que a internet hoje esteja um pouco instável. Bom, aqui aparentemente voltou, tá? Aqui aparentemente está ok, então eu vou dar prosseguimento, tá certo? Qualquer novidade, se travar de novo, vocês me avisam, por favor. Bom, então o princípio da legalidade ele vai dizer ali que não se pode instituir, ou seja, criar um tributo ou aumentar um tributo sem que uma lei o faça, tá? E quando nós falamos instituir, quer dizer que uma lei ela pode criar um tributo à torta direita, criar um tributo sobre caminhar? Não, ela vai criar um tributo baseado no que está na Constituição. Então a Constituição vai dizer as competências tributárias, que pode ser um assunto para uma outra live, tá bom? Mas quem vai instituir todas as regras é uma lei, tá bom? Agora, a questão de aumentar o tributo, ou seja, aumentar a alíquota, aumentar a base, aumentar a carga, ou o que quer que seja, também vai ser uma lei. Não poderá ser um outro instrumento legislativo. Embora nós sabemos que o nosso corpo judiciário ali, o legislativo, ele legisla muitas das vezes por medida provisória, tá? Que tem uma força análoga à lei, mas tem validade, né? Então aí temos uma questãozinha aí. Existem sim algumas exceções aqui, tá bom? Como por exemplo, são os atos do Poder Executivo, que eles poderão alterar as alíquotas dos tributos do Imposto de Exportação, o Imposto de Importação, o IOF e o IPI, desde que esses limites forem estabelecidos dentro da lei, tá bom? Então quer dizer que nós poderemos ter essa exceção. Um ponto que eu falei aqui, que pode até ser questão de dúvida, então quer dizer que lá na Constituição existe algum tributo criado lá na Constituição que não, olha só, existe algum tributo criado já na Constituição Federal que não existe? Existe sim. O IGF é um caso, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Esse é um imposto que está somente lá na Constituição. Ele não está, por exemplo, ele não está em lei nenhuma, tá bom? Bom, então vamos continuar. O nosso próximo princípio é o princípio da isonomia ou princípio da igualdade, que esse princípio é o que todo mundo tem na ponta da língua, né? Que todos são iguais perante a lei. Está descrito lá no artigo 150, para inciso 2 também, da Constituição Federal. Esse aqui, ele diz que o quê? Todos são iguais perante a lei. Não quer dizer que todos vão recolher impostos da mesma forma, mas a tratativa que a lei deverá ter com os contribuintes ou com as pessoas naturais deverá ser a mesma igual, não existindo então a desigualdade, tá? Agora, se isso ocorre, já são outros 500, não é assunto para esse vídeo, tá bom? Agora, o próximo princípio, o princípio da irretroatividade, artigo 150, inciso 3º, que vai dizer que a nova lei que instituir ou aumentar o tributo não pode atingir fatos geradores ocorridos antes da sua vigência, tá bom? Então o que quer dizer? O governo, seja federal, estadual, municipal, ele não pode nem instituir um tributo agora e nem aumentar um tributo agora e querer que esse novo tributo ou essa nova carga, essa nova alíquota seja incidente sobre fatos geradores passados, tá? Então isso não pode ocorrer. Se ocorrer, nós sabemos então que isso é um fato, um ocorrido inconstitucional, tá bom? Pessoal, já peço perdão desde já em alguns termos, né? Eu não sou advogado, eu sou contador, tá? Então eu não tenho todo aquele traquejo nas palavras que os nossos amigos advogados têm. Então eu tento trazer de uma forma mais
fácil e mais elucidativo, tá bom? Bom, então, nós temos então que o princípio da retroatividade, só retomando, ele, observada que a instituição do tributo, o aumento do mesmo tem que ser feito por lei, no princípio da legalidade, esta questão da instituição ou do aumento, ela não poderá ser incidente sobre fatos geradores passados da data da criação da lei. Tá bom? Bom, agora vamos para o princípio da anterioridade, que está descrito lá no artigo 150, inciso 3º, na linha B, e também no artigo 195, parágrafo 6º, também da Constituição, e também mais um princípio que nós temos algumas exceções, tá? Bom, o princípio da anterioridade nos diz que a criação ou aumento dos tributos já existentes só poderá ocorrer a partir do ano seguinte, tá, da sua publicação. Bom, então quer dizer que o quê? Que se eu criar ou aumentar um tributo, ele poderá ser válido somente a partir do próximo ano. Isso foi um dos fatos que aconteceu com o nosso DIFAL, né? Ele foi aumentado, ele trocou a base legislativa, basicamente uma instituição de um novo tributo, né? Sim, uma modalidade do ICMS, mas basicamente a instituição de um novo tributo, mas que foi criado e instituído no mesmo ano. Então ele quebrou a regra da anterioridade. Observe que nós temos a regra da irretroatividade e a regra da anterioridade, tá? E além da anterioridade, nós temos uma outro tipo de anterioridade, que é a anterioridade nonagesimal, ou seja, a lei só vai ter efeito depois de 90 dias da sua criação, tá bom? E aí, isso aí vai ser utilizado mais nas questões para as contribuições, como por exemplo, PIS, COFINS e outras contribuições que nós temos aí. Bom, a Constituição também vai determinar que aqueles mesmos tributos que nós vimos as exceções na legalidade, e imposto de importação, imposto de exportação, IPI e o IOF, eles não estarão sujeitos ao princípio da anterioridade. Isso quer dizer que o quê? Se houver a alteração do tributo por lei, ela poderá valer a partir do momento que a lei for instituída. Isso ocorre muito para IPI. Nós vemos diversas vezes o IPI ele sendo tratado como moeda para fomentar mercados ou áreas, né? O que eu quero dizer com isso? Por diversas vezes nós vimos que o IPI ele foi utilizado para movimentar determinado mercado, no sentido de que, agora eu faço o IPI zero para veículos novos, agora eu faço o IPI zero para eletrodomésticos, né? Então esse artifício, se houvesse anterioridade, isso aí geraria uma dificuldade. Mas como não há anterioridade para esses tributos, no caso do IPI, ele é utilizado para até fazer fomentação de algumas determinadas áreas. Bom, depois da anterioridade nós temos o princípio do não confisco, né? Artigo 150, parágrafo 4 da Constituição, que aí diz que o Estado ele ficará impedido de se apossar dos bens do indivíduo a pretexto de cobrar um tributo. Ou seja, existem outras regras, né, jurídicas, outras condições, que não é a minha área, mas que até impedem que seja tomada uma casa, alguma coisa nesse sentido. Mas o princípio do não confisco diz que o Estado, e quando eu falo Estado, é União, Estados, Distrito Federal e os municípios, eles ficam impedidos de tomar, ou seja, de se apossar de quaisquer bem do indivíduo com o pretexto de cobrar um tributo. Ou seja, o governo não pode chegar na sua casa e falar, não, o seu carro agora é meu porque eu estou cobrando esse tributo XYZ. Não, para isso precisa ter uma série de acontecimentos, uma série de situações, que não é o caso aqui agora da live, mas para que chegasse num ponto de... me fugiu a palavra de novo. Mas para que chegasse num ponto de penhora, tá bom? Mas não é o caso do confisco. Depois nós temos a liberdade de tráfico, artigo 150, parágrafo 5, inciso 5º, da Constituição. A liberdade de locomoção das pessoas e de bens, assim a Constituição proíbe que se estabeleça por meio de tributos
intermunicipais ou interestaduais as limitações de ir e vir, exceto a cobrança de pedágio, tá bom? Então ninguém está impedido de pegar uma estrada e pagar um tributo por isso, tá? Ou levar um produto para uma cidade vizinha, ninguém está impedido por isso, mas a Constituição prevê então aqui a cobrança do pedágio. Bom, maravilha. Agora, passando para frente, temos o princípio da capacidade contributiva ou capacidade econômica. E aí, nós entramos na condição que nós podemos fazer um gancho lá no princípio da isonomia, né? Que o princípio da isonomia nos dizia que todos são iguais perante a lei, tá? Mas, na questão do tributo, nós temos o princípio da capacidade contributiva, que ele vai trazer a ideia de que cada contribuinte vai pagar o tributo que seja adequado à sua capacidade econômica. Ou seja, que aí então visa, né? Então esse princípio ele visa evitar uma tributação excessiva. Mas vamos fazer um ponto aqui, tá? Nós sabemos não. Qual é o mundo ideal desse princípio? Que quanto mais uma empresa ela faturar, quanto mais receita ela tiver, mais imposto, mais tributo ela vai pagar. Ponto. Certo? Agora, quanto menos receita essa empresa tiver, menos tributo ela vai pagar. Certo? Agora, se nós pegarmos os grandes, não estou querendo fazer polêmica, tá? Mas se nós pegarmos os grandes devedores da Receita Federal, ou até mesmo do INSS, do Fundo de Garantia, são as grandes empresas, são as maiores empresas do Brasil, até podemos assim dizer, né? Então, aí já tem um problema na questão da capacidade contributiva. Porque os maiores não estão pagando e nem estão sendo cobrados por tal. Certo? Ponto. Agora, e nós sabemos também que o pequeno, aquela pequena empresa, ela vai pagar o seu imposto ali mediante a sua condição. Não estou falando de uma empresa que fature 20, 30 mil reais mês. Estamos falando de empresas que vão faturar 200, 300, 600, 500 mil reais mês. É essa pequena empresa, média empresa que eu estou falando, tá? Então ela vai pagar ali o seu imposto da sua forma. Agora, as grandes empresas contratam advogados tributaristas, contadores especialistas em tributos para tentar fugir do tributo. Então a capacidade contributiva do tributo, ela acaba que não funciona muito na prática, tá certo? Bom, então vamos passar para frente. Depois nós temos o princípio da não cumulatividade, tá? Ou seja, o princípio da não cumulatividade, que está ali no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, é o princípio que diz que para alguns tributos específicos, por exemplo, ICMS, IPI e PIS e COFINS no regime não cumulativo, para tentar fugir de uma sucessão de operações tributadas, você aproveita os créditos de uma operação anterior, tá? Então, basicamente, vamos imaginar uma operação de compra e venda. Quando você compra, você acredita o tributo, e quando você vende, você debita o tributo, e você pagaria ali somente sobre a margem de lucro aplicada daquela operação, tá? Princípio da não cumulatividade, bem tranquilo. Princípio da imunidade, tá? Artigo 151 da Constituição. Trata, então, que a impossibilidade de tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o princípio da imunidade diz que não poderá ser tributada a renda dos entes públicos. Não teria nem sentido, né, tributar a renda dos entes públicos. Depois nós temos o princípio da seletividade, artigo 151 da Constituição Federal. E temos ali alguns tributos que vão ser regidos pela seletividade, como, por exemplo, o ICMS, o IPI, e eu já cansei de falar de princípio da seletividade aqui, né? O princípio da seletividade é o quê? É aquele princípio que vai dizer que quanto mais essencial um determinado produto for para a vida humana, menos carga ele vai ter. E quanto menos essencial ele for para a vida humana, mais carga ele vai ter. Por exemplo, vamos pensar na questão de alimentação. Olha para o ICMS do teu estado. Pode ver
que o ICMS dos alimentos ele vai ser isento, ele vai ter uma base reduzida, ele vai ter uma alíquota menor do que a alíquota comum do Estado. Por quê? Porque ele é um produto essencial para a vida humana, tá bom? Agora, um produto como, por exemplo, o cigarro, a cerveja, o videogame, esses produtos não são essenciais para a vida humana. Partindo desse pressuposto, eles vão ter mais carga tributária. Tá? Então é esse que é o princípio da seletividade. E por último, o nosso último princípio, o princípio da transparência dos impostos, que vai determinar que seja esclarecido sobre os impostos incidentes de mercadorias e serviços. Fato isso é que hoje nós temos a lei da transparência fiscal, que nas operações com o consumidor final deve-se ali colocar o percentual estimado dos tributos daquela operação. Mais uma vez, percentual estimado. Quando eu falo percentual estimado, não quer dizer que é o percentual de fato incidente daquela operação, tá? É uma alíquota estimada, um percentual estimado que foi feito um estudo de mercado para supor o quanto ele teria sido pago de imposto até aquele determinado momento. Bom, pessoal, então esses aqui são os nossos princípios, né? São os princípios tributários. E aí, eu fico agora a pergunta, deixo agora para vocês a pergunta se há alguma dúvida, se há alguma questão que vocês queiram entender mais sobre os princípios tributários. Enquanto o pessoal vai colocando, eu vou ajustando aqui. Bom, se não temos dúvidas alguma, quantas pessoas tem aqui agora? 6. 6? Maravilha. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte então, tá? Como eu havia prometido, eu vou fazer um sorteio de 3 vagas para quem estivesse aqui na live, tá? Para quem está chegando, nós falamos agora sobre os princípios tributários, ou seja, as limitações do poder de tributar, e explicamos cada um deles, como que eles ocorrem, como eles funcionam, e demos alguns exemplos também. Se você não me segue nas redes sociais, já aproveita e segue a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, tá? Aproveita, deixa o seu like e vamos então para o nosso sorteio. Mas para o sorteio acontecer, eu vou pedir para que você deixe o joinha, para quem quer participar e para quem quer ganhar uma vaga para assistir 2 aulas do nosso curso de especialista em Simples Nacional, deixa um joinha aí, que eu vou fazer o sorteio. Se não tiver joinha, nós vamos tocar o barco e vamos encerrar essa live sem joinha nenhum. Sem joinha nenhum, não. Sem sorteio nenhum, tá bom? Então, se você quer ganhar 2 aulas, vamos assim dizer, né, sobre Simples Nacional, deixa um joinha que nós vamos aí então sortear. Bom, pessoal, se não tiver ninguém, dentro de mais 1 minuto e pouco, os 2 minutos, eu vou encerrar. E vou falar um pouquinho enquanto vocês vão colocando aí as questões aqui das limitações. A parte mais chata, que eu posso dizer assim, chata porque a parte fiscal ela é muito prática, né? Ela está muito no dia a dia do trabalho. Mas é muito importante que nós coloquemos a teoria aliada à prática. Não somente, como eu sempre digo, não somente ser um operador do sistema, mas conhecer o porquê das coisas e o como é feito. E isso vai desde o início, tá? Por que eu falo vai desde o início? Porque as limitações do poder de tributar, que vira então os princípios tributários, eles são o quê? Eles são os pilares do conhecimento técnico fiscal, os pilares do conhecimento técnico tributário, tá bom? E partindo desse pressuposto
que eles são os pilares do conhecimento, então nós precisamos conhecê-lo. Ah, mas eu não vou usar isso no dia a dia. Eu não vou. Será que não vai? Será que de repente você vai trabalhar com uma prefeitura que pode, no meio do caminho, alterar um tributo? Que pode de repente mudar alíquotas? Ou então até mesmo o governo federal fazer a instituição ou alteração de um tributo através de um outro instrumento legislativo, um instrumento normativo que não seja uma lei? Então você precisa conhecer isso daqui. E é de suma importância, tá? E para você que ficou até aqui, para você que me acompanhou até aqui, né? Eu sei que não foi uma live muito fácil, eu sei que não foi uma live tão fácil de manter os olhos abertos, mas é uma live, é um assunto de extrema importância. Quando eu decidi fazer a live desse assunto, até passou pela mente, pode ser uma live que não dê tantas views, pode ser uma live que não dê tanta visualização, não dê tanto engajamento. Sim. Mas é um assunto de extrema importância. Tá bom? É um assunto como eu disse, é um pilar de conhecimento. Quer dizer que amanhã ou depois você precisa ler a Constituição? Não. A Constituição inteira ela não trata só de assuntos tributários. Ela trata de diversos assuntos. E dentro desses assuntos estão os assuntos tributários, como por exemplo, as limitações. Agora, existem outras coisas lá, como eu disse, sobre o IGF. Muitas pessoas nem sabem que o IGF existe, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Tá bom? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Eu não sei se o seu nome é Leda ou se o seu nome é Ieda, né? E também tem a Vanusa, as duas. Vocês duas eu estou acompanhando que estão comigo desde o início mesmo. Então, vocês duas já garantiram a sua vaga para assistir as duas aulas, tá bom? Que eu havia mencionado. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Não vou fazer sorteio. Vou deixar só para a Vanusa e para a Ieda. Não sei se é Leda ou se é Ieda. Só vocês duas. O que eu peço é que vocês me mandem, me chamem no DM, me chamem no privado, para eu poder liberar para vocês aí o vídeo, tá? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Essa live vai ficar salva no YouTube, como sempre tem ficado, e a foto da lousa vai para o Instagram. Maravilha? Leda. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Quinta-feira que vem temos mais uma live. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Coloca lá um tema que você queira que eu traga. E vejo vocês quinta-feira, 8 horas da noite. Muito obrigado e até lá.